Olá, sou Antônio Cavalcante, professor do curso de Direito da Universidade Estadual da Paraíba, no campus 3, que fica na cidade de Guarabira. Sou professor desde os anos 80, mais precisamente 87, quando comecei a lecionar no curso de Letras. Depois passei a ser professor do curso de Direito, sendo fundador do curso de Direito na nossa instituição. Também sou juiz do trabalho do TRT 13 daqui da Paraíba, sendo juiz titular da Vara do Trabalho de Guarabira. E a partir de agora, vamos iniciar com as nossas aulas de introdução ao estudo do Direito 1. Nessa primeira aula, nós vamos trazer algumas informações sobre a própria disciplina, Introdução ao Estudo do Direito, qual o objeto, quais as características, qual a finalidade mesmo da introdução ao estudo do direito no âmbito do ensino de direito na nossa universidade. E vamos começar a discutir também o direito enquanto objeto cultural, social e histórico. Quando os cursos de direito foram iniciados, não somente no Brasil, mas em outros países, não havia uma disciplina introdutória. Os alunos já começavam a estudar disciplinas mais específicas, a ponto de um autor francês, citado por Maria Helena Diniz, o autor Victor Cousin, dizer que os estudantes entravam na universidade como uma pessoa que fosse visitar um país estrangeiro sem conhecer o mapa e a língua desse país. Daí a necessidade de se criar uma matéria que tentasse dar uma visão do conjunto, uma visão mais geral do direito, para só depois dessa visão geral é que se chegaria ao estudo das disciplinas de maneira mais específicas. Essa disciplina tem alguns objetivos que eu sempre considero muito ousados. Primeiro, tentar oferecer uma visão que seja global e unitária do direito. E eu pergunto, quem é que tem essa visão ao mesmo tempo global e unitária? E eu mesmo respondo que ninguém tem essa visão global e unitária. Mas isso não quer dizer que a gente não tente estudar a introdução ao direito tendo essa visão do geral. Ou seja, não é nosso interesse, não é nosso objetivo estudar as especificidades, os detalhes. Eu sempre comparo, é como se a gente subisse ao alto de uma montanha para contemplar o vale. E quando a gente vai contemplar o vale, a gente vê, por exemplo, os objetos muito pequenos, muito miúdos, mas a gente ao mesmo tempo tem uma visão do horizonte, uma visão mais larga do nosso horizonte. Daí a característica ou o objetivo primeiro da nossa disciplina de tentar oferecer essa visão que seja ao mesmo tempo global e unitária. Também é preciso contribuir para que os estudantes comecem a compreender alguns conceitos básicos do direito e, ao mesmo tempo, serem introduzidos na terminologia científica do direito. Toda ciência tem sua terminologia. A ciência é, antes de tudo, uma linguagem muito específica. Então é preciso, já na introdução, nós começarmos a lidar, a nos familiarizar
com essa linguagem própria do direito. E aliado a tudo isso, ainda buscar uma reflexão crítica do fenômeno jurídico. Então percebam como esses objetivos são bastante amplos, bastante ousados, e nós tentamos, na medida do possível, atingir esses objetivos quando estamos na sala de aula discutindo o fenômeno jurídico na nossa disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Ligado a esses objetivos, nós temos as características. A natureza da nossa matéria, ela é propedêutica, como o próprio nome diz, que significa algo preliminar, introdutório e básico. Também tem a característica que alguns autores chamam de enciclopédica. Não que nós que estudamos introdução ao direito tenhamos a pretensão de sermos especialistas em tudo, o que é impossível. Mas o fato é que a nossa matéria, ela é composta de fragmentos de vários outros campos do conhecimento. Algumas vezes da história, da filosofia, da geografia, da antropologia, de várias outras áreas do saber. Daí a gente fala que a nossa disciplina é enciclopédica. Ao mesmo tempo, ela tem uma característica epistemológica, ou seja, ela também é teoria da ciência. Quando nós discutimos, por exemplo, será que direito é ou não é ciência? Nós estamos fazendo epistemologia. Qual o objeto da nossa disciplina? Nós podemos dizer que o grande objeto é o direito ou a ciência jurídica. Ora, o que é o direito? É a grande pergunta, é a pergunta filosófica, é a pergunta socrática que o tempo todo nós fazemos na nossa disciplina. E aliado a essa pergunta, o que vem a ser o direito, nós também procuramos saber para que serve o direito. Será que o direito está sendo realmente atingindo os seus objetivos, as suas finalidades dentro da nossa sociedade? E pergunto também sempre aos meus alunos por que eles escolheram fazer direito. Tendo outras possibilidades, outras alternativas, o que os levou a fazer o direito? E penso importante essa pergunta, porque quando a gente tem uma consciência do que a gente quer com o direito, fica mais fácil a gente trilhar o nosso caminho. Algumas pessoas, por exemplo, podem querer fazer o curso de direito visando uma carreira profissional jurídica específica, fazer um concurso, enquanto outros têm a pretensão de entrarem na academia, fazerem pesquisa, escreverem livros. Então, a forma da abordagem de um vai ser diferente da forma da abordagem do outro. E nós nos deparamos logo inicialmente com um problema, que a palavra direito significa várias coisas. Daí se fala na polissemia da palavra direito. Direito significa tanto o conjunto das normas de um determinado país, que nós podemos chamar de sistema jurídico, ordenamento jurídico, como a palavra designa a ciência que estuda esse ordenamento. Daí, muitas vezes, a gente, na hora que está se expressando, tem que dizer qual o sentido que nós estamos utilizando a palavra direito. E essa palavra tem suas raízes, sua origem no latim vulgar, de rectum, dando a ideia de alguma coisa reta. Geralmente, nós utilizamos muito a expressão direito no sentido de algo reto. Não apenas na nossa língua, mas em outras línguas. O inglês, por exemplo, fala em right, e right tem esse sentido do que é
reto. Então, a tentativa de algo ser reto. Embora saibamos que muitas vezes o direito não consegue ser reto e nem pode ser reto em determinadas circunstâncias, ele precisa ser flexível, ele precisa não ter dessa retidão no sentido de rigidez que algumas pessoas pensam com relação ao direito. Há vários símbolos, mitos e imagens ligados ao direito. Em geral, se destaca o símbolo da Temis, a deusa da justiça da Grécia, e aqui a gente percebe que a deusa não tinha os olhos vendados. Depois a gente vai ter a Dike, a filha de Temis, onde a gente vai colocar, além da espada em suas mãos, se colocar a balança. A balança significando um padrão, um peso, uma norma de comportamento. E a espada, às vezes, a necessidade do uso da força para se fazer cumprir esse padrão. Somente em Roma é que vendaram a justiça por uma questão mais pragmática. Talvez o olhar possa ser mais preconceituoso, enquanto que o ouvir, e aí a questão da audição, da audiência, palavras muito utilizadas em direito, ao ouvir, talvez a gente, por uma questão prática, possa diminuir esse preconceito que muitos têm no primeiro olhar. E a gente percebe com relação a esse símbolo da justiça vendada, que não é correto quando a gente diz que a justiça é cega. Se ela fosse cega, não precisaria ser vendada. E há quem defenda que a justiça deveria ter os olhos abertos. E há vários estudos nessa área da simbologia do direito que defendem o lado positivo da justiça ter os olhos abertos, como nós vemos em algumas das imagens nas artes a respeito da justiça. E é uma área de que eu gosto muito, essa questão de direito e arte, direito e simbologia, e que me fez, há algum tempo atrás, já faz mais de 20 anos, publicar uma obra, é o meu primeiro livro, foi o livro que teve um pouco mais de projeção, que é o Direito, Mito e Metáfora. Esse livro procura fazer um diálogo entre o direito e várias outras áreas de conhecimento, especialmente a literatura. Eu que vim da área de letras, procurei fazer esse diálogo mais próximo entre direito e literatura, a partir da ideia do direito ligado ao mito e à metáfora. Mito não no sentido de mentira. Muitas vezes nós vemos algumas matérias que trazem um determinado tema e dizem assim: mitos e verdades, como se mito significasse necessariamente uma mentira. Mas eu até questiono no livro, se não existe o próprio mito da verdade. Afinal de contas, o que é a verdade? Quem detém a verdade? São as ciências? É a filosofia? É a religião? Então, a discussão que eu faço, procurando fazer esse diálogo, esse intercâmbio entre direito e literatura, é na tentativa de enriquecer a compreensão do direito, não apenas sob o aspecto jurídico, mas a partir de outros olhares. Mas voltando ao nosso assunto, ao nosso tema, dos símbolos, mitos e imagens do direito e da justiça,
esses símbolos ainda são muito fortes nos dias de hoje. E eu trago como um modelo também um quadro famoso chamado Jurisprudência, do mesmo pintor famoso daquele quadro chamado O Grito. E aqui ele traz o quadro tentando representar a jurisprudência, que era a ciência do direito. É a jurisprudência, que hoje nós utilizamos esse termo mais como o conjunto de decisões dos tribunais, também era um termo utilizado para designar a ciência do direito. E essa ciência requer, como mostra aqui o quadro, muita reflexão, pensar, refletir sobre o direito, requer diálogo, essas pessoas daqui estão dialogando, e requer muito estudo. Eu diria também, como diz o professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, que é preciso não somente saber, mas saber e amar o direito. Então é nesse sentido que nós procuramos fazer o nosso estudo, as nossas reflexões na disciplina Introdução ao Estudo do Direito. E para finalizar essa primeira parte do nosso primeiro tema, eu gostaria também de compartilhar com vocês que, a partir da ideia desse livro, Direito, Mito e Metáfora, que, como eu disse, foi lançado há mais de 20 anos, foi lançado em 1999, eu resolvi publicar um blog chamado Mitos e Metáforas. Esse blog já vai fazer 10 anos e eu procuro compartilhar textos não somente da área de direito, mas de outras áreas de interesse: literatura, filosofia, teologia, porque eu também tive a oportunidade de fazer um bacharelado em teologia e também estudar metodologia do ensino superior. Então eu trago aqui para vocês, aqueles que quiserem acessar o blog, para mim será uma honra, será um prazer. E costumo também divulgar algum conteúdo em outras mídias. Hoje, cada vez mais, nós utilizamos dessas mídias sociais para divulgarmos conteúdos que nós produzimos, e eu faço isso também por meio do Facebook, quando compartilho algumas ideias ligadas não somente ao direito, mas a outras áreas, e além dele no Instagram. Então, será um prazer se as pessoas que se interessarem por esses assuntos que nós estamos começando agora, acessarem essas mídias sociais. A todos, o meu muito obrigado, e nós continuaremos com esse primeiro tema de introdução ao estudo do direito. Obrigado a todos.